Bom, meus amigos, estou aqui novamente, na presença de vocês, na presença digital ainda, mas de coração, ela é uma presença física. Eu sinto, no coração que eu estou com todos vocês ainda na reunião, o mesmo espaço físico me vem à memória, então eu realmente me sinto como se estivesse lá. E gostaria que vocês também sentissem isso. E hoje eu tenho aqui um assunto para tratar que é um tema muito interessante, que a princípio nos parece um tema fácil, um tema óbvio, mas eu gostaria de levantar algumas questões e principalmente comentar algumas coisas com respeito a ele que eu acho muito interessante, pelo menos para mim são muito interessantes. O tema é o capítulo 9 do Evangelho, que se chama Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Essa frase é retirada da Bíblia, de Lucas, que comenta que Cristo, então, sempre ressaltou a importância da mansidão, do pacífico, ou seja, a importância de você não ser uma pessoa belicosa, uma pessoa que se esmera pela violência. E o Cristo, então, segundo Lucas, dizia que os bem-aventurados, os mansos, porque eles herdarão a terra. E isso talvez seja, pelo menos para mim também começa uma questão sobre isso, quando eu me lembro que o Cristo diz que o meu reino não é dessa terra. O meu reino não é daqui, o meu reino é na outra vida. Então por que ele está preocupado de que os mansos herdem esta terra, se na verdade o verdadeiro reino é o reino de depois? E a gente, quando vai procurar sobre esse assunto, fica muito claro que o Cristo, então, ressalta nessa passagem, sim, sobre os bens terrenos. Então ele diz que, apesar do reino não ser desta terra, que o conforto, os bens terrenos, ou seja, a vida terrena, pelo menos naquela época e hoje ainda é uma verdade, sempre foi dominada pelos mais violentos, pelos mais fortes. Ou seja, os fortes é que herdavam os bens da terra. O conforto, a vida familiar, o controle à terra, o acesso à terra, o domínio dessa terra sempre esteve nas mãos dos mais fortes. E o Cristo, então, vem dizer que isto vai mudar. É isso que ele diz em Lucas. Olha, vocês são bem-aventurados, vocês que são mansos são bem-aventurados, porque vocês é que vão herdar a terra. Então ele diz, como se fosse uma previsão para o futuro, dizendo que o reino da violência, o domínio da violência, o domínio dos mais fortes, não prevaleceria. Ou seja, isso um dia iria acabar. Bom, isso e é a verdade. Se a gente pensa um pouco, a gente pode dizer que hoje seria exagero dizer que os mansos já herdaram a terra. Eu acho que ainda não. Mas hoje a terra já foi herdada pelos hipócritas. Aí você diria assim, mas aí é ruim do mesmo jeito. Não, não é. Eu penso o seguinte, o hipócrita é aquele manso que só tem a casca de mansidão, porque por dentro ele ainda é o violento. Essa é a descrição da personalidade hipócrita. Ou seja, é aquela pessoa que compreende que na sociedade é preciso ser um pouco mais elegante, que hoje se exige da maioria das pessoas um pouco mais de elegância, um pouco mais de respeito, que você não seja uma pessoa tão arrogante, que você não seja tão orgulhoso, que não seja tão degenerado e que não seja, enfim, violento. Que é melhor que você seja uma pessoa elegante, uma pessoa mais generosa, um pouco mais educada, no bom sentido. Ou seja, que você tenha uma boa educação.
Porém, o hipócrita, ele é assim só por fora. Por dentro, ele ainda é um espírito em turbulência. E geralmente acontece mesmo, isso é muito comum, né? Que, no Evangelho fala muito sobre isso, né? Dos pequenos tiranos, que são aquelas pessoas que na sociedade conseguem preservar o verniz da elegância, o verniz da generosidade, o verniz dos bons modos, mas quando chega em casa, a primeira coisa que ele faz é chutar o cachorro e maltratar a esposa e descarregar toda a sua raiva nos filhos. Então, este cara, né, essa personalidade, é o hipócrita. É o cara que há 2000 anos atrás, quando Cristo, né, afirmou que os mansos iriam herdar a terra, esse cara, naquela época, ele dominava a terra. Ele era violento, ele era bravo, ele era deselegante, enfim. Ele não se importava muito bem com os outros, se importava muito mais consigo mesmo, e ele era o dono da terra. Ele era o dono dos bens terrenos. Hoje, para conseguir manter esse domínio, ele precisa ter o verniz da elegância, o verniz da mansidão. E geralmente essa casca é muito fina, né? Basta você cutucar um pouco que a pessoa explode, né? O seu interior que ainda não conseguiu se converter. Mas por que eu digo que o hipócrita já é uma evolução? Porque é melhor do que ser totalmente violento, é melhor do que ser totalmente degenerado. É melhor você ser hipócrita, porque você já está no caminho da educação. Você conseguiu compreender que na sociedade é melhor que você seja uma pessoa um pouco mais polida e um pouco mais elegante. Isso vai fazer melhor, vai ser melhor para todos os outros que convivem com você e, portanto, você também vai ser melhor tratado por ter esse verniz aparente, né, dessa elegância. E isso, com o passar do tempo, como já dizia, né, o hábito faz o monge, isso, com o passar do tempo, vai, vamos dizer, aumentar, né, engrossar essa casca de mansidão para que num futuro, depois de muitas evoluções, talvez de muitas reencarnações, de muitas provações, esse espírito conseguir não só ter a casca da elegância, da mansidão, mas também ser assim por dentro. Esta seria a nossa conquista. Por isso que a gente diz que nós estamos numa escola, né? Estamos aqui nessa escola e se hoje somos hipócritas, ou seja, mantemos por fora uma casca que não é a verdadeira característica do nosso interior, mas pelo menos nós já conseguimos ter uma vida ou uma convivência social um pouco mais elegante do que há 200 anos atrás. Não precisa ir muito longe, né, gente? Há menos de 100, 150 anos atrás, pequenas diferenças entre as pessoas eram resolvidas em duelos. Há menos de 150 anos atrás. E isso era uma coisa legal, aceita pela sociedade. Haviam leis que normatizavam os duelos. A pessoa se sentia desonrada ou maltratada por alguém, chamava a pessoa para um duelo, iam lá, determinado dia, um dava um tiro no outro e pronto, a honra, né, estaria lavada. Kardec fala muito disso na época, né, em 1860, na época da impressão dos livros, né, da codificação de Kardec, ainda existia as leis que regulamentavam os duelos. Ou seja, nós estamos há muito pouco tempo de criação desse verniz de mansidão que a gente pode chamar positivamente hoje de hipocrisia, mas que já é uma situação de evolução superior ao que nos seguiam há 200 anos atrás. Bom, continuando a falar sobre essa questão da mansidão, o que me vem mais à memória é a sensação, o sentimento da paciência. Eu acho que a paciência tem uma relação muito forte com essa palavra do Cristo, né, de que os mansos e pacíficos herdarão a terra. Porque os mansos e pacíficos são mansos e são pacíficos
porque são pacientes. O que seria então a paciência? Seria o contrário da ansiedade. Pessoa paciente é aquela pessoa que compreende o tempo necessário para a mudança das outras pessoas. Então ela compreende que ela não vai conseguir dar saltos na evolução moral, ela não vai conseguir e as pessoas que a cercam também não vão conseguir. Que por isso então é necessário que você seja paciente, ou seja, que você tenha uma compreensão da necessidade do tempo de cada pessoa alcançar o que ela procura, a evolução moral. Nesse caso da paciência, me vem à memória um caso que inclusive está descrito num livro, é um caso verídico, mas está descrito num livro escrito pelo meu pai, Dr. Cleomar. Quem conheceu meu pai, sabe que talvez uma das características mais veneradas, né, da personalidade dele era a temperança. E o que seria temperança? É a característica da pessoa que é paciente e ao mesmo tempo lógica. Ou seja, ela analisa com muita lógica a situação e tem uma paciência muito grande para que essa situação se resolva. Então a temperança é uma característica da personalidade desse tipo de pessoas que eu acho. São as pessoas mansas, que compreendem que não é na correria que nós vamos resolver, não é numa vida só que nós vamos resolver todas as nossas questões, as nossas falhas morais. E, portanto, então, isso dá, para essa pessoa que tem esse sentimento, te dá não sei se pode chamar isso de uma qualidade moral, mas, enfim, dá uma característica de personalidade de temperança. O Dr. Cleomar, meu pai, tinha então essa característica muito forte e todos os amigos, né, que conheceram ele, que conviveram com ele, sempre buscavam nele o conselho, né, a palavra amiga, porque sabia que sempre ele teria uma posição mansa, calma e sempre acharia uma maneira de você tratar o seu problema de uma maneira com temperança. Mas, ao contrário do que parece, e a gente conversava muito sobre isso, e o papai falava muito sobre a infância, a juventude dele, dizia que ele não era assim, que ele era muito impulsivo, que ele era uma pessoa explosiva, inclusive, na adolescência. E que ele, então, dizia que a temperança tinha sido uma conquista, uma coisa que ele conquistou com o tempo. Então, num dos livros aí de causas dele, ele conta um caos que eu acho muito interessante, que eu gostaria, então, de contar para vocês, que eu acho que é uma parábola até sobre a paciência e sobre a mansidão. Ele conta que ele atendia na época, né, isso não sei há quanto tempo, enfim, mas talvez há 30, 40 anos atrás. Ele atendia no posto de saúde, no hospital, NPS, na Santa Casa, não sei exatamente o lugar, e que ele então estava num determinado dia chegando para atender uma urgência no hospital. E ele estava chegando, foi chamado pelo telefone para atender uma urgência, e ele veio então e chegou de carro em frente ao hospital e tentou estacionar o carro e não conseguiu, não havia vagas em volta, próximo do hospital, que ele pudesse estacionar o carro. E ele é muito aflito, porque o que ele tinha que atender era uma urgência, e ele então foi para um lado, foi para o outro, não conseguiu achar. Tinha então uma vaga da ambulância, e ele parou o carro ali na vaga da ambulância e subiu correndo para poder atender essa urgência na cirurgia, não sei o que estava acontecendo, precisava da presença dele naquele local muito rapidamente. Ele deixou o carro ali e subiu correndo. Quando ele estava durante o atendimento ainda, não sei se atendendo a pessoa ou durante a cirurgia, não sei muito bem a história, mas mais ou menos isso, né? Ele então foi o zelador do hospital, ou guarda, não sei, do hospital, subiu até na sala dele, abriu a sala, bateu na porta e tal, pediu para falar com ele e disse: olha, doutor, o senhor não pode
deixar o carro lá naquela vaga da ambulância, porque ali é um local só para estacionamento de urgências, de emergência da ambulância. O senhor deixou o carro lá, se vier uma ambulância lá, não tem lugar para parar. Meu pai conta então que naquele momento, né, que ele já estava muito aflito, né, já estava atendendo uma urgência, uma correria danada, ele explodiu com o zelador, né? E tratou ele mal. Ele falou: nossa, mas eu estou aqui vim para atender uma urgência, e o senhor vem com esses detalhes aí de tal, não sei o quê. Daqui a pouco eu vou lá e tiro o carro, mas pelo amor de Deus, eu estou aqui para fazer uma urgência, é muito mais importante do que isso e tal, tal, tal. E segundo ele, destratou, né, esse guarda. Depois terminou de atender o que ele tinha que atender, desceu, pegou o carro e saiu, voltando para casa, uma coisa assim. No caminho ainda no carro, né, saindo do hospital, ele começou a pensar sobre tudo aquilo, né, e refletindo sobre aquilo, e chegou à conclusão rapidamente que não justificava ele ter destratado o guarda por conta dele ter interpelado sobre o estacionamento. Falaram: tudo bem, eu estava atendendo uma urgência, mas não tinha o direito de ter destratado aquela pessoa que estava simplesmente cumprindo o trabalho dele. E ele disse que então começou a pensar naquilo e tal, e começou a refletir sobre essas explosões que ele de vez em quando tinha, né, perda de paciência e tal, né, e ele falava assim: eu já sabia o que ia acontecer, que eu ia ficar emburrado durante aí uns 2, 3 dias, né, não ia conversar com ninguém, ia ficar, né, andando pelos cantos da casa, amargurado, porque no fundo o que ele estava sentindo era vergonha, né? O arrependimento, né? Ele tinha aquela vergonha, falava: gente, não precisava ter feito aquilo, né, com o rapaz, e agora eu vou ficar aí 2, 3 dias emburrado, chateado, amargurado, tal, por ter tido essa fraqueza de ter perdido a paciência com o rapaz. E isso provavelmente vai me causar uma dor de cabeça, que ele tinha umas enxaquecas horríveis de vez em quando, ficava 2, 3 dias com aquela dor de cabeça que não acabava. Falava: com certeza isso vai me dar uma dor de cabeça também. Isso tudo ele foi raciocinando durante a viagem, né? Ou seja, pegou o carro do hospital e estava indo para casa. E ele foi pensando naquilo, falou: gente, isso já aconteceu tantas vezes, tal, eu já sei até o resultado disso, por que eu não consigo mudar? Aí parou um pouquinho, estacionou o carro, pensou, falou assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou agir diferente do que eu faço normalmente. Normalmente o que eu faço é isso: ficar emburrado, chateado, vou ter dor de cabeça, vou ter isso, vou ter arrependimento e tal, depois uns 2, 3 dias vai passar, mas eu vou ter uns 2, 3 dias muito ruins por conta disso. Quem sabe se eu não fizer diferente? Então, conta ele, né, nessa história aí, nesse caos do livro, né, que ele então voltou para o hospital, estacionou dessa vez no lugar correto, desceu e foi falar com o segurança lá, com o zelador que tinha interpelado ele. Chamou o cara e tal, e falou: olha, você me desculpa, eu não tinha o direito de ter destratado você estava fazendo o seu trabalho, você me desculpa, mas eu estava nervoso lá na hora, eu estava atendendo uma urgência e tal, então você, por favor, me perdoa, eu vou procurar não fazer isso mais, tal, eu fico muito arrependido, fico muito envergonhado de ter feito isso, tal. O segurança disse que compreendeu perfeitamente, falou: não, doutor, tá certo, tal, eu sei como é que é e tal. E resumindo a história, ele conta então que ficou muito amigo desse rapaz, né? E durante vários anos foram amigos e nunca mais aconteceu nada. E ele então conta no livro, esse caso, né, que ele descobriu como resolver o problema da falta de paciência. Descobriu que a melhor maneira é você agir o mais rápido possível, no sentido contrário. Então ele brincava que tinha uma fórmula, né, que ele falava assim, que o sofrimento é diretamente proporcional. Desculpa. O sofrimento é diretamente proporcional ao tempo que você demora para pedir o perdão. Então, que se você fizesse um ato errado, mas daí a 5 minutos você percebesse que aquilo era um ato errado,
se arrependesse dele e voltasse atrás, que isso não seria tão grave e você não sofreria tanto como se você deixasse, por exemplo, para resolver esse arrependimento daqui a 2 anos, por exemplo. Então, que tudo que se faz na vida, todos os arrependimentos, todas as amarguras que nós carregamos na vida, na realidade, são derivados do tempo que nós demoramos para tomar a decisão correta. Então, quando você tem uma decisão errada e você logo em seguida consegue revertê-la, você praticamente anula esse mal. E ele então brincava que a partir daí ele descobriu que usando essa fórmula isso não aconteceria mais. Então todas as vezes a partir desse dia, toda vez que ele fazia alguma coisa que explodia, que perdia a paciência ou que se alterava por algum motivo, ele parava um pouco, analisava e falava: epa, errei de novo. Então já vou resolver agora. E já em seguida já procurava a pessoa, já pedia perdão, já pedia tal. Então ele passou, segundo ele mesmo diz, né, nessa época, a não ter mais esse tipo de problema. Porque como ele resolvia muito rápido, se virou um hábito. E ele então com o tempo nem permitia que a explosão acontecesse, ou seja, ele se tornou uma pessoa paciente, mansa, paciente consigo mesmo, com os próprios defeitos, com as próprias limitações. Ele antecipadamente, com o tempo, ele começou antecipadamente a perceber, falar: nossa, essa situação aqui vai me fazer explodir, daqui a pouco eu vou perder a paciência e vou me alterar. Então eu já vou me prevenir e não vou deixar isso acontecer. Então eu acho que esse é o verdadeiro papel do espírita. Porque nós sabemos que os defeitos não acabam quando a gente simplesmente cria esse verniz de elegância e de temperança que nós temos na sociedade. Porque socialmente nós precisamos ser assim, um pouco mais elegantes, um pouco mais educados, tratar bem as pessoas, que isso é uma coisa positiva, é visto como uma coisa positiva hoje. Mas a gente sabe, como espírita, que isso não altera o interior. Então isso ainda é um exercício, né, na escola da vida. Nós estamos aqui nessa escola, nesse aprendizado, adquirindo, né, conhecimento para conseguirmos dominar essas más tendências que ainda carregamos do passado. Bom, por isso mesmo é que o Cristo avisa que nós seremos bem-aventurados, porque um dia nós conseguiremos, né, como alguns, e talvez, acho que nesse caso, né, o papai conseguiu dominar muito bem, porque nos últimos 20, 30 ou 40 anos da vida dele, ele foi conhecido e respeitado como uma pessoa elegante, mansa, paciente, tranquila, uma ótima conselheira, ou seja, uma pessoa com muita lógica e temperança, com muita racionalidade e temperança. Porque provavelmente ele conquistou isso, né? Então ele não ganhou isso de presente. Ele não foi um verniz da sociedade. Ele conquistou isso com a mudança dos atos dele. Quando ele começou a perceber as próprias tendências, conseguiu dominar essas tendências e depois, no segundo momento, começou a prever quando elas iriam ocorrer e evitar, então, isso. Então, esse realmente é o que a gente chama da evolução moral. Ou seja, a gente nasce com um defeito que provavelmente ainda trazemos de outras experiências, né, de outras encarnações. Sabemos que estamos aqui para tratar desses defeitos, conseguimos, então, dominar esses defeitos e, então, nos transformamos. Nós somos agora uma personalidade diferente. Isso é realmente a conquista moral que a doutrina espírita preconiza, que a codificação de Kardec trata em todos os seus livros com o objetivo único de transformar a humanidade, a sociedade que nós vivemos, numa sociedade mais mansa, mais pacífica e, portanto, mais feliz. Esse é o objetivo.
Acho que é isso, amigos. Eu gostaria de deixar um abraço a todos. Espero que nas próximas oportunidades a gente já consiga nos encontrarmos fisicamente, trocarmos os abraços verdadeiros, porque o contato físico é muito importante ainda para nós somos espíritos ainda inferiores, né, que precisamos ainda desse contato, de perceber, né, o olho do amigo ali na frente e você conseguir falar olhando para esses amigos, né, para esses companheiros. Mas eu espero que pelo menos essa mensagenzinha tenha ficado com vocês e espero que isso faça diferença na vida de todos. Fez um pouco de diferença na minha, acho que eu aprendi muito com esse exemplo e espero que sirva para vocês também. Então até lá, um grande abraço para todos.